Meu filho desencarnou há 1 ano e ele amava animais e flores. É possível ele ter contato com os animais no plano espiritual? Sim. O próprio André Luiz, ele relata para nós que, fora esses animais que o auxiliaram aí no resgate no umbral, quando ele vai para a casa da mãe do Lisias, né, que ele fica ali hospedado, então ele senta no alpendre da casa e ele fala, olhando ali para os campos de nosso lar, na presença de animais domésticos. Ele não especifica qual animal, mas quando ele fala animais domésticos, a gente subentende cavalo, vaca, porco, porque os animais de fazenda também são domésticos, cães, gatos. Então ele relata. André Luiz fala, Emmanuel fala muito dos animais também para nós na presença no plano espiritual, a própria Joana de Ângeles. Então a gente tem vários relatos. Então, com certeza, se ele era um menino que gostava, um rapaz que gostava de animais, a gente é atraído para os nossos gostos, né? Quando a gente está encarnado, se vai ter uma festa, eu vou olhar se essa festa, que tipo de música que vai tocar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta de samba, eu vou numa festa de samba. Mas se eu gosto de música clássica, eu não vou lá, eu vou numa festa de música clássica. Então os gostos no plano espiritual, eles são mantidos e são ali juntados, né? Interessante. Eu acho que até o próprio André Luiz, ele não aprofundou tanto essa parte ali descrevendo com mais detalhe, porque muitos às vezes até negam a obra de André Luiz e ele falando outras coisas que às vezes é de um aerobus, né? E às vezes nossa mente não consegue conceber ainda, então acredito que é como você tinha dito no início, né? É paulatino essa revelação, né? Você imagina se na época de Kardec ele fosse muito mais profundo na temática de espiritualidade dos animais, as pessoas passavam fome. No filme de Kardec, vocês, acho que a maioria aqui deve ter assistido o filme de Kardec, tem uma imagem que ele e a Amélie Boulet, a sua esposa, estão servindo café da manhã para as pessoas, para os necessitados na porta da casa dele. Então as pessoas passavam fome. Se ele fosse falar sobre mudança de alimentação, se ele fosse falar da alma dos animais, até pouco tempo o pessoal não acreditava na alma das mulheres, achava que a mulher não tinha alma, que era só o homem. Então, eles falam que tudo é evolução, tudo é paulatino, é gradativo. Então, as mensagens elas vão chegando através de outras obras de cunho de psicografados e com informações fidedignas, realmente. Até para não nos chocar, né? Exatamente. Ó, tem uma pergunta interessante aqui, ó, da Aline. Ela diz assim, ó: por que eu sinto tanta compaixão por esses bichinhos? Às vezes, até mais do que por pessoas. Essa relação, né, de ter mais compaixão, às vezes até pelo animal do que o próprio ser humano. Às vezes, pela lei de ação e reação e de outras vidas, a gente sabe que às vezes a gente pode ter passado por algumas situações que geram uma certa animosidade no convívio com outros seres humanos, ou até exemplo desse meu amigo, porque a gente não recebeu, então tem a dificuldade. E com os animais a gente tem muito mais afinidade, porque são seres que quando você começa a dar um pouquinho de amor ou nem dá, eles já dão amor em abundância para nós. Então a gente sente essa facilidade. Então provavelmente é isso que ela sente, mas a gente tem que fazer o esforço. Como a gente falou, a encarnação é para a gente melhorar. Então, a gente tem que procurar se esforçar ao máximo para conviver muito bem com outras pessoas, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.